E aí, você tem medo de errar na pele do cliente? Na hora que chega ali, liga a máquina e fala, meu Deus do céu, meu Pai Nosso, vocês rezam até um Pai Nosso, né? Eu também tenho medo, eu tenho 30 anos de profissão e às vezes me dá um friozinho na barriga, aquela suadeira, é normal. Mas fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como perder esse medo. São 3 coisas que a gente vai falar. O último é o que vai destravar sua mente, de uma vez por todas. Você vai ver que legal. Eu quero me apresentar, eu sou o Saddam, sou tatuador há 30 anos, a gente está fazendo esse vídeo agora em 2023. E, cara, já passei por muitas experiências, estou trazendo aqui para vocês todo o conhecimento, coisas que eu já bati muito a cabeça e vocês não vão precisar fazer isso de novo, em prol da arte da tatuagem, da profissão. O que eu quero é fazer essa profissão crescer e ficar cada vez melhor e mais bonita, transformando os sonhos das pessoas em arte na pele. Eu sou fundador do Saddam Tattoo Studio, um estúdio super reconhecido, onde já passou, dezenas de tatuadores monstros, muito conhecimento ali a gente adquiriu junto. E eu sou fundador da Escola da Tatuagem. A Escola da Tatuagem existe desde 2014, com um curso presencial e um treinamento online muito completo. Eu criei essa escola com o intuito de ajudar o pessoal que estava entrando na profissão para entrar com o pé direito com informações completas. Muita gente queria só aprender a técnica, não aprendia do jeito certo, porque a gente estruturou esse ensinamento na escola para você aprender no passo a passo, uma sequência da outra, e também sobre carreira, quando o cara aprende a técnica, qual o próximo passo, uma série de coisas aí que realmente o pessoal não se preocupa. Então, a gente tem esses treinamentos hoje que realmente são treinamentos que vai formar um profissional de verdade, um tatuador completo. Peço para você, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, faz o seguinte, assiste até o final do vídeo, se você curtir, deixa o seu like. Já deixa agora porque eu sei que você vai curtir. Primeira coisa, é normal ter medo. Tudo que tira você da sua zona de conforto, tudo que é uma mudança, uma coisa diferente, é normal do ser humano ficar com medo, com receio, ficar ansioso, essas coisas. Então, primeira coisa assim, não pense que isso é uma exclusividade sua, que é um problema seu. Não é, cara. É normal. Como eu falei no começo do vídeo, eu tenho 30 anos de profissão e tenho tatuagem que eu vou começar, trabalhos que não são minha especialidade, dá suadeira, com certeza. Mas depois de tanto tempo, você acaba matando no peito todos os trabalhos que chegam para você, né? Hoje em dia, isso é um conteúdo para outra aula, mas hoje em dia a minha mentalidade é diferente. Eu não penso em querer fazer uma tatuagem bonita, eu penso em querer deixar o cliente feliz. E isso muda muito, mas a gente vai falar disso em uma outra ocasião. Vamos lá, o primeiro medo que o pessoal fala, putz, Saddam, eu tenho muito medo de deixar uma tatuagem zoada, mal feita na pessoa e ela carregar isso o resto da vida. Olha, primeira dica, como destravar esse medo de você fazer uma tatuagem zoada na pessoa. Primeira coisa, assim, escolha desenhos que você consiga fazer. O que acontece com a maioria das pessoas que estão começando, ou até que estão numa fase mais adiantada, é que eles acabam ousando fazer alguns desenhos que eles ainda não treinaram, e eles não sabem fazer. Então, quando você for para a pele humana, o ideal é que você já tenha treinado aquele desenho na pele artificial e tudo mais. Quando você treina, você já percebe, cara, eu sou bom em traço, consigo deixar um traço firme e bem pigmentadinho, sem falha? Tá bom, então eu vou conseguir fazer uma escrita legal. Minha mão é firme? Trabalho geométrico. Por exemplo, quero fazer um coraçãozinho, só que simétrico, né? Um lado igual ao outro. Ou uma estrelinha. Se você não tiver a mão firme, não fica boa, porque você vai passar, pode ficar tremido. Primeiro que tem que ter as linhas retas ou precisas, no caso do coração. Aí você passou, ficou tremido. Já ferrou, porque a outra vai de repente ficar reta, a outra tremido, e aí fica feio. Ou então você passou e você não tem a firmeza da mão, você não controla a profundidade. Passou um traço, ficou fino, o outro ficou grosso, já dá diferença. Então, para você destravar o primeiro medo, que é você ficar com medo de fazer uma tatuagem zoada, que a pessoa carregar aquilo o resto da vida, faça desenhos que você consiga fazer. Agora, o segundo medo que muita gente chama e fala, Saddam, eu tenho muito medo de fazer cagada, né? É parecido com o primeiro, mas eu tenho medo de me perder. O pessoal fica perdido, fala, cara, por onde eu começo? Por onde eu começo nessa tatuagem? Esse segundo medo é ligado com o primeiro, mas a solução para ele é o seguinte, treina na pele artificial. Você vai pegar aquele desenho ou aquela técnica de sombra, de pigmentação sólida, de traço, tudo que vai naquele desenho, e você vai treinar inúmeras vezes na pele artificial. Você vai treinar desenhos parecidos ou o mesmo desenho,
A grande dica para você não ter medo de errar e saber qual é o caminho que você vai fazer naquela tatuagem. Putz, primeiro eu vou marcar aqui com uma agulha fininha, a tinta bem diluidinha para só eu começar a me acostumar ali com a mão e a posição. Depois eu volto com uma agulha um pouquinho mais grossa, a tinta mais purinha, faço os traços. Depois eu volto e faço a sombra, depois eu pinto de colorido. Putz, e essa boquinha aqui que é vermelhinha, só com agulha de traço, que momento que eu faço? Se você fez na pele artificial inúmeras vezes, isso vai ficando claro na sua cabeça. E a hora que você pega a pele do cliente para fazer aquele desenho, você já sabe todo o roteiro, já tem todo o guia na sua cabeça de como fazer. Então, esse segundo medo de você não se perder no meio da tatuagem, o medo de você se perder e fazer cagada, é você treinar. Esse daí, treino, turma, essa segunda dica é a principal para você evoluir em qualquer estilo que você queira. É treinar muito, é repetir inúmeras vezes. Quando você repete muitas vezes aquilo, você se torna mestre naquilo. E aí você sabe tomar os caminhos que você precisa em qualquer momento aí que surge alguma dúvida ou algum desafio no meio da tatuagem. Agora, esse último aqui é o que eu falei que vai destravar a mente de vocês. Isso aqui é sensacional, turma. E depois dele eu tenho uma outra dica bônus, que é uma dica que eu falo só para os meus alunos da mentoria, que isso daí é uma coisa que realmente funciona e transforma você, às vezes, que está começando, até em especialista na cabeça das pessoas. Agora, um medo que muita gente tem. Sadam, eu tenho medo de fazer a tatuagem e a pessoa não gostar, e o cliente não gostar. Olha só como é simples você resolver isso. Sempre falo para os meus alunos que estão no começo da carreira, no meio, em qualquer fase da carreira, eu falo para eles o seguinte, olha, deixa bem claro qual é a fase da carreira que você está para o seu cobaia ou cliente. Se você é aluno e está ainda começando a treinar, ele é um cobaia, é um voluntário que vai te ajudar a estudar. Se você já está cobrando pelos trabalhos de forma comercial, porque você já aprendeu a fazer aquilo ali já é um cliente, é uma troca comercial. Por isso que eu chamo cobaia e cliente. Mas o principal é deixe claro a fase da carreira que você está. Então, se você é um aluno, você vai falar para aquela pessoa que está sendo voluntária, você vai falar, olha, eu estou aprendendo. A fase que eu estou agora é o seguinte, é 1 mês, 2 meses, eu já fiz 5 tatuagens, já fiz 20 tatuagens, enfim, eu estou nessa fase. Então, o que acontece? Eu vou fazer esse trabalho aqui para estudo, porque eu quero aprender, mas eu nunca fiz um traço reto aqui, você vai ser a primeira vez. Ó, eu nunca fiz um colorido desse jeito, você vai ser a primeira vez. Ou então eu fiz 1 ou 2. Turma, você não sabe como isso tira um peso das nossas costas e você não fica com medo da pessoa não gostar, porque ela foi avisada o que poderia acontecer. E cabe a ela ou não decidir, escolher se quer ou não aquilo. Fique tranquilo que esse posicionamento é o melhor que existe, porque quando você é claro com as pessoas, elas decidem se querem ou não. E se elas decidirem que querem, e tem muitas pessoas que vão decidir que quer, você tira esse peso. Isso daí foi uma escolha dela. Você não obriga ninguém, você não engana ninguém, você vai ficar tatuando ali tranquilo. Porque se você se perder no meio do caminho, claro, se você não seguir as dicas anteriores e acontecer qualquer problema, tá tudo bem. Aquela troca foi genuína, foi autêntica, foi honesta o que você falou com o cliente. Se você está numa fase da carreira que você já aprendeu, ó, você já fez desenho que você consiga fazer, você pegou lá um desenho de um dragão colorido, por exemplo. Treinou ele na pele artificial várias vezes, você fez uns 10 dragões lá. Foi para a pele do cliente. Cara, coisa mais linda do mundo. Falou, olha, eu já faço tatuagem há 6 meses, esse dragão aqui eu nunca fiz, mas olha, eu já fiz esses trabalhos aqui, é desse jeito que eu tô. Só que eu treinei ele na pele artificial, eu sei fazer. Você não está convencendo ninguém, você só está deixando claro a sua posição, a sua fase da carreira. E cabe a pessoa decidir se sim ou não, entendeu? Na verdade, esses medos vêm de quem está começando, né? Então, é a melhor coisa deixar claro para o seu cliente, para o seu cobaia, qual é a fase da carreira que você está. Tira um peso enorme das suas costas. Agora vamos para uma dica monstra, que é a dica bônus, que eu falei que eu faço só com os meus alunos mentorados. É o seguinte, turma. Essa dica é a melhor. Na verdade, são 2 em 1. Quando você está começando, você não sabe fazer todo tipo de trabalho. Você não está preparado, você não treinou, né? Então, primeira coisa é o seguinte. Quando você for tatuar alguém, você deve escolher o desenho. Se a pessoa vem e fala, olha, eu quero fazer esse desenho aqui,
De repente você pode pegar aquele desenho e transformar em um que tem as técnicas que você já sabe fazer. Então, por exemplo, o que acontece com a maioria das pessoas? Quando vai fazer o traço, ainda está com a mão tremendo. A firmeza da mão demora para a gente pegar, porque tem muitas posições. Tem uma posição que você fica com a mão firme assim, às vezes assim não fica. Então você tem que treinar muito, fazer muitas tatuagens, que você vai usar várias posições, até você conseguir firmar a sua mão em diversas posições. Então acontece muito no começo, os alunos, os tatuadores, ainda tem o traço tremido, não consegue fazer um traço lisinho, fininho, um traço contínuo, bem pigmentadinho, sabe? Que você olha e fala, nossa, é uma linha pretinha ali, por exemplo. Acaba ficando ou tremidinho, a pessoa passa e ele fica falhado, aí ela passa de novo, aí engorda, né? Fica grossinho em alguns lugares. Então, a falta de firmeza no início é um terror, um grande desafio aí para quem está começando. Então, olha essa dica. Primeira coisa, né? Você tem que transformar o desenho ou oferecer um desenho que você consiga fazer. Agora, o principal é o seguinte, turma. Existe um estilo que chama sketch. Para quem não conhece, procura aí. Esse estilo é sensacional. Existem várias formas de fazer o estilo sketch, né? Mas uma delas é uma forma que os traços ficam falhados, eles não são contínuos. Então o sketch é um estilo perfeito para quem está começando, porque ele aceita essas limitações, que são as limitações da mão firme. Quem não tem a mão firme consegue fazer um desenho sketch. Então chegar uma pessoa em você, ó, presta atenção nessa dica, hein? Chegou um cliente e fala, cara, quero fazer esse coração aqui. Aquela linha retinha, bonitinha, um lado igual ao outro. Você fala, meu, ferrou, eu ainda não estou com a mão firme para conseguir fazer isso aí. Só o segundo cliente, peraí, você vai pegar, desenhar, ou vai pegar na internet algum modelo de coração em sketch, que vai ser um coração que vai ter uns tracinhos sobrando, vai ter algumas linhas de construção do desenho, e você vai mostrar, olha, esse daqui eu ainda não consigo, mas eu consigo fazer isso, o que você acha? Se a pessoa aceitar, cara, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você vai poder fazer, vai poder treinar, se errar, continua bonito. Então pesquisem o estilo sketch para você iniciar fazendo trabalhos e desenhos na pele humana com esse estilo, porque ele permite os erros das limitações que a gente tem ainda no começo, que é a falta de firmeza na mão. E um outro estilo que entre as cores que você pode usar também é a aquarela. O estilo de aquarela, ele não tem uma precisão, né? Então o que acontece quando a pessoa começa a pintar colorido, fica um pouco falhado. A aquarela fica falhado também. Então, quando você mistura o sketch com a aquarela, você começa a treinar mais a firmeza da sua mão, porque você vai estar lá trabalhando tranquilo, você não vai ter aquele medo, aquela tensão, afinal de contas isso faz você perder o medo. Você vai estar lá trabalhando tranquilo e você vai estar treinando. Olha que legal. Eu já vi aprendizes com 3 meses, hein, turma, de aprendizado, que ainda é um começo, né? Mas com bastante treino e bastante esforço. Ele só postava e divulgava desenhos em sketch e aquarela. Por quê? Porque eram desenhos que permitiam as limitações que ele ainda tinha. E chegou um momento que ele fazia muitos dos desenhos e tal, e aí começou a tatuar, esses sketches começou a sair, né? Chegou um momento que você olhava o Instagram dele, cara, só tinha esse tipo de trabalho. E ele tinha 3 meses de tatuagem, aí já no caso uns 4, um cliente que olhava o Instagram dele e falava, cara, esse cara é especialista nisso. Mas não era, ele só sabia fazer aquilo porque ele tinha limitação. Então, além de você conseguir fazer um trampo legal, bonito, soltar na rua aí, né, na divulgação boca a boca, que é uma divulgação maravilhosa, que fideliza muitos clientes, trabalhos bons e fortalecer a sua divulgação, você acaba ficando conhecido como especialista naquilo. E você vai tatuando, você não precisa ser especialista em sketch, aquarela a vida inteira. Isso é um começo, uma introdução. Você vai tatuando e aí a sua mão vai firmando. Aí você começa a adicionar detalhes nos seus desenhos de linhas firmes, da mão firme. Você vai tatuando e sua mão começa a firmar, você começa a aprender a fazer a pigmentação sólida ali de cores, e aí você começa a adicionar esse aprendizado nos próximos projetos e desenhos. Então, turma, você começar com o sketch é sensacional por tudo isso que eu falei. Entrega trabalhos bons, você acaba tendo uma divulgação melhor e você vai poder treinar sem aquele peso do medo, aquela ansiedade, aquele nervoso quando você começa uma tatuagem e tá morrendo de medo dela não dar certo. Então tá aí, turma, essas 3 dicas são importantes, vamos retomar, concluir aqui, ó.
Escolha desenhos que você consiga fazer, isso é muito importante, tá? Não vai, é interessante a gente ousar, mas é um passo de cada vez. Não vai querer pegar uma mandala geométrica se você ainda não tem firmeza na mão. Começa pelos sketch. Segundo, treina muito na pele artificial. Pega aquele desenho, aquela tatuagem que você escolheu, que você consegue fazer, põe na pele artificial, treina, faz 10, 20, 30 dele, e aí depois você vai para a pele humana. Isso faz você perder o medo de ficar uma tatu zoada na pessoa. Isso faz você perder o medo de você se perder na hora da tatuagem. E o principal, turma, deixa muito claro a fase da carreira que você está para o seu cliente, para o seu cobaia, porque isso vai tirar um peso enorme das suas costas e você vai tatuar com mais tranquilidade e essa tensão, esse medo não vai ser um fator que vai atrapalhar. E, por fim, a dica de ouro começa pelos sketch. Começa fazendo desenho em sketch, que você vai conseguir se dar muito bem, conseguir no começo da carreira já ter uma visualização diferente na cabeça das pessoas. Claro que para fazer o sketch, turma, você precisa ter noção de começar a desenhar. Então, você tem que fuçar muito na internet para você aprender esse estilo e ter uma noção artística, de você bater o olho e falar, isso dá, isso não dá. Dentro do nosso treinamento online, que eu falei para vocês no começo, a gente tem, por exemplo, as técnicas base, que é a base para todo tipo de tatuagem, e alguns módulos, e a gente tem um módulo de sketch lá. Esse módulo de sketch ensina você pegar uma foto de uma flor, por exemplo, de qualquer desenho, de qualquer fotografia mesmo, real, e você transformar aquilo num desenho sketch. Então, para você usar o sketch, esse vai ser o maior desafio, né? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado bastante. Fica aqui o meu convite, se você quiser seguir sua carreira de forma sólida, se tornar um profissional completo, um tatuador que entende de técnica, que entende de carreira. Você viu essa diquinha do sketch que mostra que é? Se você quiser, a gente tem o nosso treinamento online e as matrículas estão abertas aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link. Você agora mesmo consegue se tornar um aluno nosso e entrar na plataforma, os vídeos já estão lá, as aulas já estão lá, e você entra no nosso grupo de alunos, onde eu e os moderadores ficamos direto lá respondendo, dando suporte para a galera, avaliando os trabalhos. Eu entro no grupo, olho os trabalhos, vejo se está tudo bem. Eu preciso ter esse contato com vocês, porque eu preciso acompanhar a carreira de vocês. Não dá para deixar vocês lá solto na plataforma, querer ganhar dinheiro com isso e não acompanhar se vocês estão indo bem, beleza? É um suporte que realmente eu preciso ter. O intuito, quando eu montei toda essa escola e montei o curso online, foi poder ajudar além das fronteiras. Hoje a gente tem aluno no Japão, na Inglaterra, na Itália, na França, a gente tem aluno no Brasil inteiro, e isso para mim é muito gratificante, que a gente está elevando o nosso nível dos brasileiros, né? Porque esses meus alunos que estão lá são brasileiros, em todo mundo, velho. Isso é muito foda para mim. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.